Você sabia que a maioria das empresas que quebram estavam vendendo bem até o último mês? Não foi a falta de cliente, foi a falta de caixa. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre esse tema, sobre a falta de caixa, a falta de fluxo de caixa. Se você precisa entender mais sobre esse assunto para a sua empresa, se você está começando um negócio, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu vou te explicar um pouquinho sobre o tema e vou te ajudar a conhecer o fluxo de caixa. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixa seu like, porque assim você me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. A falta do fluxo de caixa é uma doença silenciosa. Enquanto tem dinheiro entrando, bastante movimentação, ninguém percebe. Mas basta um imprevisto e tudo trava. Nada mais acontece e a gente percebe realmente que não tem dinheiro para manter a empresa. Então vamos pensar juntos. E se um cliente importante atrasar o pagamento por 60 dias? Se um fornecedor exigir pagamento à vista? Se a economia travar por um mês, como aconteceu lá na pandemia? Pense a respeito. Como seria para você na sua empresa? E sabe o que é pior? Esses cenários são mais comuns do que a gente pensa. E sabe o que eles têm em comum? Eles quebram negócios que não têm reserva, que não têm fôlego, que não têm caixa. Então, deixa eu te explicar um pouco o que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um movimento de dinheiro que entra e sai. E o capital de giro é a quantia que você precisa ter disponível para manter essas contas em dia, mesmo quando as coisas apertam. Deixa eu trazer um exemplo prático aqui para você. Se o seu negócio vende 50 mil por mês, mas gasta 48 mil, isso deixa um fôlego só de 2 mil reais. Ou seja, se um cliente atrasar, se aparecer um boleto que você não esperava, se acontecer de você não poder trabalhar por alguns dias, tiver que fechar a sua loja, o seu negócio, já era, né? Você não vai ter dinheiro para conseguir pagar todos os seus gastos do mês. E imagina se isso acontece em vários meses seguidos. Você vai ter um fluxo constante de prejuízos mensais, de falta de dinheiro no caixa e não vai conseguir se manter por muito mais tempo. Percebe a importância de ter um fluxo de caixa estruturado para que você possa se organizar e, além de tudo isso, você ter previsões de imprevistos, de casos de clientes que não pagam, porque isso acontece, não é verdade? E hoje eu quero falar com você principalmente com você que tem uma pequena empresa, né, ainda não desenvolveu o seu negócio, que comete alguns erros que são praticamente unânimes na gestão financeira das pequenas empresas. O primeiro erro é misturar o caixa da empresa com as despesas pessoais. O segundo é ignorar prazos de pagamento e recebimento. Principalmente os prazos de pagamento, se a gente perde eles, a gente paga juros. E se você tem um fluxo de caixa, uma capital de giro, é um juros que você não precisaria estar pagando. Então, ter organizado as informações vai facilitar muito no seu dia a dia e vai deixar dinheiro na sua empresa. O terceiro é esquecer de prever férias, 13º e impostos. É muito importante você, quando você já tem cliente, quando você já tem funcionários contratados e registrados na sua empresa, você ter provisões mensais para 13º e férias, porque em algum momento você vai ter que pagar. Então, no fluxo de caixa, você deve prever isso mensalmente. E aí você vai estar guardando esse dinheiro para quando chegar a hora efetiva de você pagar as férias e o 13º do seu funcionário. O quarto é fazer promoções sem calcular o impacto. O quanto reduzir o preço de um produto vai impactar
todo o seu fluxo de caixa, porque estoque parado é ruim, mas você ter um prejuízo com a venda desse estoque também é ruim para o seu negócio. E o último e o quinto é crescer demais sem caixa suficiente para sustentar o crescimento. O crescimento ele deve ser planejado. Quando você tem um planejamento do seu crescimento, do quanto você vai precisar investir para crescer o seu negócio, para comprar mais estoque, para aumentar o seu espaço, você cresce de maneira sustentável e o seu negócio consegue se manter de forma melhor. E agora, para fechar o vídeo, eu quero apresentar para vocês a solução, que é o mais importante, que eu tenho certeza que as pessoas estavam esperando por essa solução e como resolver isso, né? Então, a parte mais importante de tudo é saber sim os erros que você está cometendo, mas principalmente como você pode se proteger, se blindar para que isso não aconteça mais. Então, a primeira sugestão que eu te dou é crie um controle semanal de entradas e saídas. Saiba tudo que está entrando na sua empresa, onde você está investindo todo esse dinheiro que entra. Então, ter um controle para depois você pensar em ter um fluxo estruturado. Primeiro, saiba quais são as suas contas. Saiba quanto você recebe, o quanto você paga. Saiba se você está pagando coisas pessoais, se você está recebendo coisas pessoais. Então, separe isso. A segunda dica que eu quero te dar é monte uma reserva de emergência para pelo menos 2 meses de custo fixo. Saiba quais que são os seus custos fixos. Liste ele. E aí você vai ver o que você precisa, quanto de dinheiro você precisa para toda a vida ter uma reserva de 2 meses. Para caso aconteça um imprevisto, para caso um cliente atrase, você ter esse dinheiro. Então, dentro da segunda dica, tem 2 dicas. Saiba quais que são os seus custos fixos. Se você ainda não sabe, liste eles. E em seguida, você vai conseguir ver o quanto você precisa. E aí sim, começar a montar uma reserva para isso. E a terceira dica é: negocie prazos com os seus fornecedores. Não aceite simplesmente tudo à vista. Se você já tem um fornecedor, que você tem um histórico com ele, e desde então ele está te cobrando tudo à vista, negocie um prazo. Ele vai ver o seu histórico. Você sempre foi um bom pagador, você sempre compra com ele, você tem. Negocie com ele pelo menos 30 dias, ou em 2 vezes, ou uma parte à vista, uma parte a prazo. Comece a negociar. Por isso a importância de ter um nome bem limpo. Quando a sua empresa tem um nome limpo, tem uma presença idônea no mercado, você vai conseguir sim ter prazos com os seus fornecedores, da mesma forma que você dá prazos para os seus clientes. Agora, minha quarta dica é: projete seu caixa nos próximos 90 dias. Ou seja, você deve criar um fluxo de caixa. Você já sabe quais que são as suas entradas e saídas, você já sabe, você já tem uma reserva de 2 meses, você tem prazo com seus fornecedores, é o momento de começar a projetar um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É quando, numa planilha simples de Excel, você coloca lá os seus ganhos, as suas saídas e vai prevendo isso. Por exemplo, você recebe parcelado dos clientes. Você já sabe que o João, que está te devendo, vai pagar mês que vem, ele vai fazer 30, 60, 90, então você já tem essa previsão de recebimento. Mais para frente você tem uma estimativa. Todo mês eu vendo igual, eu vendo 50 mil por mês. Então, você consegue projetar isso todos os meses. Você sabe que você tem um total de custos fixos de 30 mil. Então, você consegue projetar isso para os próximos meses. Então, isso é um fluxo de caixa. É quando você organiza as suas contas do próximo mês, mesmo sem ter certeza, mas você tem uma estimativa de quanto você vai receber, do quanto que você vai gastar, com base no que já passou. É assim que a gente trabalha. E a quinta dica que eu quero te dar, que também é uma situação que algumas empresas passam, é evitar recebíveis com taxas abusivas. Isso atrapalha o seu lucro. Por quê? Porque quando a gente faz antecipação de recebíveis, a gente está pagando uma taxa para o banco te antecipar esse dinheiro. É importante que no começo do seu negócio você consiga trabalhar com o que você recebe
para conseguir manter. Existem outras formas de você pegar dinheiro emprestado que às vezes têm um juros menor. Então, analise o mercado, analise as suas possibilidades para evitar pagar o máximo de juros possível. E uma frase importante para fechar o nosso vídeo de hoje. Sem controle de caixa, o negócio respira por aparelhos. Com controle de caixa, ele cresce com saúde. Me conta se uma dessas soluções você já está implementando na sua empresa ou você vai implementar alguma. Me conta aqui nos comentários o que é que você vai colocar em prática na sua empresa que ainda não tinha. Agora, se você não tem nada disso em prática, você comete todos aqueles erros lá no começo. Então, se você está percebendo que a sua empresa está no limite, você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Como especialista em otimização de margem de lucro, de gestão de despesas e custos, eu posso ajudar a sua empresa a se organizar financeiramente. Se você está precisando disso, manda uma mensagem aqui embaixo, me chama, que a gente pode conversar para começar a dar novos fôlegos para a sua empresa. Agora me conta, você curtiu esse vídeo? Aproveita, se inscreve aqui no canal antes de terminar esse vídeo, deixe seu like e compartilha para algum outro empreendedor que precisa ouvir tudo isso que eu falei. Até um próximo vídeo.